Olá, primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Adriano e eu gravei uma breve apresentação sobre gêneros literários e foco narrativo, ok? Lembrando que essa apresentação eu não vou entrar muito em detalhes, porque ela é breve, né? É mais uma revisão de um conteúdo que vocês, inclusive, já revisaram, já fizeram um resumo no próprio caderno no início da quarentena, beleza? Vamos começar então. Então, o que seria gêneros literários? Em janeiro, aliás, em fevereiro, eu apresentei a vocês definições de literatura. O que seria o texto literário? Quais as diferenças entre o texto literário e o texto não literário? Então, pessoal, sabendo o que é o texto literário, nós temos os gêneros, né, que nada mais é do que o quê? As classificações que as obras literárias têm. Então vocês vão perceber que nós temos os gêneros literários clássicos, que são três, são os primeiros que surgiram, e nós temos os gêneros literários atuais, que é uma infinidade, né? De acordo com o surgimento da tecnologia, com o passar dos anos, né? Outras formas literárias vão surgindo. Então eu vou apresentar para vocês os clássicos e depois nós vamos estudar dar uma pincelada sobre os atuais, né? Então, atualmente existem várias produções literárias que vocês conhecem, romances, poemas, contos, crônicas, tragédias, certo? E cada gênero ele é caracterizado de acordo com a sua especificidade, ou melhor, a sua especificidade. Por exemplo, quais as características de um poema? Para que eu escrevo um poema? Quais as características de um conto? Qual a diferença entre um conto e um poema? Obviamente que durante o ensino médio nós vamos estudar, focar nessas características. Mas na aula de hoje eu estou introduzindo para vocês a noção de gênero literário, certo? Então vamos começar com os clássicos. Os gêneros literários clássicos. Há três gêneros literários. Aristóteles, o que ele fez? Ele foi um dos primeiros pensadores, né, que no seu livro A Poética chegou à conclusão que havia três gêneros literários: o lírico, o épico e o dramático. Certo? Lembra que esses são os primeiros que surgiram. Na verdade, os primeiros que Aristóteles começou a analisar, fez essa análise, né? Mostrou que são gêneros clássicos, gêneros literários, né? O lírico, o épico e o dramático. Então eu vou apresentar brevemente, né, a diferença entre esses três. O gênero lírico vem de lira. O que é lira? Depois eu vou apresentar. Lira é um instrumento de cordas, né? Obviamente um instrumento musical muito clássico, muito usado na Grécia Antiga. Então, lírica é associada ao quê? À música. Então, ela era uma produção literária acompanhada por instrumentos musicais gregos, no caso, a lírica. Então, hoje em dia, a lírica clássica ela sofreu uma evolução e ela pode ser comparada com o que nós conhecemos como poesia. Então, nós podemos chegar à conclusão que os poemas líricos, né? O que é um poema? É aquele carregado de poesia, que tem aquela estrutura de poema, tem uma poesia. E o que eles expressam? Sentimentos, a linguagem emotiva. Lembra que estudamos funções da linguagem? E eles apresentam o quê? Uma visão particular da existência. Então, eu trouxe aqui agora três exemplos de gênero, né, lírico. Eu trouxe um fragmento de uma poeta de uma poeta lírica, né, que é conhecido como Safo de Lesbas. E eu trouxe também dois fragmentos de poemas atuais, né, que foram escritos, que eu corrigi pelo nosso colega, aluno de vocês, o Rian,
e pela Raíssa. Então eu vou ler um fragmento do Rian. Ai, quem me dera ser igual a um pássaro, que voa livremente sem com nada se preocupar, mas em vez de voar por aí, pudesse viver e sorrir, tendo nada a me perturbar. Esse foi o fragmento do poema do Rian. Depois nós temos da Raíssa. Não tem nada mais profundo do que o seu olhar. Nem a profundidade do mar supera. Quando olho nos seus olhos, sinto que não posso te perder nunca. Então, esses foram 2 fragmentos. Eu quero parabenizar mais uma vez aos alunos que se aproximam ao gênero lírico e nós chamamos de poemas. Então, gente, como vocês podem perceber, aqui nós temos um instrumento musical que eu falei, que é a lira. Agora, épico. O outro gênero que Aristóteles analisou foi o gênero épico. O que é uma coisa épica? Resumidamente, o épico ele nada mais é do que uma ação heróica de um povo que é relatada em versos. Então, não sei se vocês já leram, ou provavelmente vocês já assistiram ao filme Odisseia, Troia. Então, todos esses feitos que apresentam feitos de um povo, né, a grandeza de um povo, a história de um povo que é relatada em versos, nós chamamos de quê? Epopeia. Certo? Então, como que eu trouxe? Exemplos de poemas, de épicas, no caso, epopeias, nós temos Ilíada, Odisseia, a Divina Comédia de Dante Alighieri, e nós temos a principal epopeia da língua portuguesa, que nós vamos estudar posteriormente, que é chamada de Os Lusíadas, que foi publicada por Luís Vaz de Camões, em 1556 e 1572. Os Lusíadas, pessoal, rapidamente, a trama central dos Lusíadas é a descoberta do caminho marítimo para as Índias, para a Índia, por Vasco da Gama. E também, nesta epopeia, serão descritos os episódios da história de Portugal, mas sempre glorificando o povo português. Então, isso que é epopeia. É esse gênero escrito em formato de poema que descreve as ações, os feitos grandiosos de um povo, de forma heróica, obviamente. Aqui eu tenho um fragmento de Os Lusíadas, que depois vocês podem ler. Nós vamos estudar mais a fundo, como que eu disse depois. Aqui eu tenho a primeira publicação dos Lusíadas e o pai da língua portuguesa, né, e autor de Os Lusíadas, que foi Luís de Camões. Gênero dramático, o terceiro dos clássicos. E é um dos mais simples também. O gênero dramático, ele foi subdividido por Aristóteles em tragédia e comédia. Então, basicamente, é o tipo de gênero literário que foi criado, produzido para ser encenado, né? Reproduzido de forma teatral, no palco, nas peças de teatros. Então, o gênero dramático, resumidamente, é o quê? É o teatro, é o texto que é produzido para ser encenado no palco. Certo? Então, esse é o gênero dramático. Então, aqui eu trouxe algumas imagens, né, que lembram, que representam o gênero dramático, né? Eu tenho ali no primeiro uma peça de Shakespeare, Romeu e Julieta, depois eu tenho Hamlet, eu tenho Os Miseráveis de Victor Hugo, ali eu também tenho um musical que é The Lion King, o Rei Leão. Então são todas imagens que representam o gênero teatral. Os gêneros literários modernos. Então, pessoal, aqueles que eu apresentei diz respeito aos gêneros clássicos, né? Agora,
Com o passar dos anos, foram surgindo outras formas de literatura. Ali entra, que nem Aristóteles, né, daria conta, na verdade não existia. Bem mais complexos, que é o romance, a novela, o conto, a crônica, o poema, o teatro, né, de vanguarda. Então são formas, são gêneros literários atuais, né, modernos. Foco narrativo. Então, pessoal, dentro do, provavelmente, o gênero épico, né, ele deu origem aos gêneros atuais, como o conto, a crônica, o romance, as histórias em si. Então, o que é foco narrativo? É o foco, é a perspectiva pela qual o narrador vai contar a história. Como que o narrador vai relatar aquilo, certo? Então, existem os dois focos narrativos. O foco narrativo de terceira pessoa e o foco narrativo de primeira pessoa. O que seria o foco narrativo de terceira pessoa? É quando o narrador ele não participa da história, ele não participa ativamente do que está acontecendo ali. Ele narra, ele conta a história pelo lado de fora, ele permanece do lado de fora a história. Ele apenas conta, ele limita-se, na verdade, somente repassar o que ele vê. Ele é o oposto do narrador, personagem, protagonista, certo? Ele é apenas o narrador observador. E ele pode narrar e se manifestar de duas formas. Ele pode ser o narrador onisciente, como que vocês percebem aqui, e o narrador observador. O narrador onisciente é aquele que não é personagem da história, não é protagonista, nem é coadjuvante. Ele vai narrar a história, mas só que ele vai narrar de uma forma mais profunda, a ponto de conhecer o pensamento dos personagens. Já o narrador observador, ele não conhece toda a história. Ele apenas se limita a narrar o que de fato ele acontece, o que de fato ele conhece. Então, o narrador observador, ele não pratica nenhuma intervenção na história, certo? Diferente do onisciente, que às vezes ele se mistura, se confunde com o personagem, mas não. O narrador observador apenas narra de forma objetiva o que está acontecendo ali. Já o foco narrativo de primeira pessoa, eu ou nós, acontece quando o narrador ele é um personagem. Além de narrar, contar a história, ele participa na história. Então ele é chamado de narrador protagonista ou narrador coadjuvante. Qual a diferença? Protagonista é aquele que narra a história e a ação da história, os acontecimentos principais giram em torno dele, do protagonista. Já o narrador coadjuvante, ele não é o principal da história. Ele desempenha um papel na história, obviamente, mas ele não é o protagonista. Certo? Então, primeira pessoa, o foco narrativo em primeira pessoa é quando o narrador participa na história, seja como protagonista ou assumindo um papel secundário, que nós chamamos de narrador coadjuvante. Então é isso, pessoal. Na próxima quinzena eu vou me aprofundar um pouco mais no discurso do narrador, nos tipos de discurso. Mas por enquanto eu só queria teorizar esses pontos com vocês. Aqui eu tenho as referências e eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Beleza? Um abraço e bons estudos!